Bem, pessoal, vamos lá. Uma das promessas que eu fiz para mim mesmo é não me preocupar demais com as minhas vestimentas, com o cenário, com a luz e etc, porque a gente acaba travando tentando ser perfeccionista. Então, ainda mais a relevância, né, do conteúdo que aqui está sendo tratado, eu acho que supera qualquer vaidade minha de querer fazer a coisa de uma forma mais esteticamente bela possível. Então, vamos realmente ao que interessa, pessoal. Eu espero que aqueles que estejam me ouvindo estejam dispostos a entrar comigo neste problema tão grave. Uma das coisas que eu até estava conversando com a minha esposa é que nós temos que ter uma personalidade que supera e transcende os nossos problemas. E a verdade, a minha crença é que Deus nos dá realidades de acordo com as nossas disposições e a nossa maturidade. Então é possível, por exemplo, que um advogado, aí recém-formado ou não, queira somente fazer o arroz com feijão e queira somente receber o suficiente para poder pagar suas contas, e não há nada de errado nisso. Mas se você quiser se arvorar em questões mais complexas, mais daninhas, como, por exemplo, esse assunto que eu quero abordar com vocês, que é a violência sexual, o abuso sexual infantil, você tem que desenvolver, primeiro de tudo, uma personalidade de forma que você não se escandalize com tais problemas de uma maneira que você não consiga exercer sua profissão. Então você tem que ser bastante lúcido, você tem que realmente olhar isso com olhos técnicos e tentar resolver ao máximo. Não estou pedindo para que vocês se transformem em pedras, muito pelo contrário. Nós temos que ter nossa emoção para nos guiar neste caminho tão difícil, nesse assunto tão complexo. E quando nós vamos crescendo em personalidade e acabamos pegando problemas mais complexos, pode ser que nós acabemos nos escandalizando com o mal no mundo. Aqui eu vou citar um exemplo, que é a Zezé Luz, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Ela tem um projeto de luta contra o aborto no Brasil, e ela é uma pessoa que com certeza está acima do problema, porque ela abraça problemas que destruiria a mente de qualquer ser humano despreparado, que é a esmagadora maioria do Brasil hoje. Então imagine o nível de personalidade que uma pessoa deve ter para poder pegar um caso como ela nos contou, de uma criança que era vendida como objeto sexual, como prostituta, uma criança menor de idade, bem menor, acho que, salvo engano, 11 anos de idade, 12 anos, que era vendida pelo próprio pai biológico como objeto sexual para os amigos, e faziam verdadeiras orgias com essa criança, e a criança acabou engravidando, e o próprio pai tentou abortar com meios de enfiar coisas, enfim. Acabou que a criança sangrou, quase veio a óbito, de fato parece que houve o aborto ou algo assim. E então você tem que estar preparado e você tem que ter um nível de personalidade que você não se escandalize com essas coisas. Porque uma das coisas que trava bastante o crescimento da personalidade é esse escandalizar com o mal no mundo. Pode ser que você queira permanecer não olhando esse lado tão negativo do ser humano assim, porque isso pode destruir a sua cabeça se você não tiver uma personalidade forte. Então eu quis fazer essa introdução aqui neste primeiro vídeo para que vocês entendam que é um assunto bastante grave e que, se vocês ainda não tiverem um desenvolvimento psicológico necessário para isso, talvez seja melhor batalhar primeiro por esse desenvolvimento, porque vocês atenderão aí pessoas que sofreram abusos psicológicos, torturas psicológicas, agressões físicas, sexuais, e muitas vezes receberão aí vídeos de coisas absurdas que vocês vão olhar e vão chorar, ainda com uma personalidade bastante desenvolvida. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu queria falar tecnicamente a respeito disso é o seguinte: nós temos que tomar um certo cuidado antes de entrar com a ação.
porque nós estamos chamando a outra parte de estupradora. Então, nós estamos aí acusando um pai, um padrasto, um tio, um avô, que muitas vezes é o guardião da criança, de um crime hediondo, gravíssimo, que inclusive se a pessoa for presa, a chance dela morrer dentro da prisão é altíssima. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que sopesar as consequências dos nossos atos. E eu digo isso porque as crianças acabam falando coisas ambíguas, dependendo da idade. Isso é muito comum aos 2, 3 anos. E que o pai não consegue, a mãe não consegue abstrair a realidade daquilo. Então, pode ser que a criança tenha, imaginando aqui, né, casais separados, enquanto a criança está com o pai, a mãe fica no escuro, ela não sabe o que está acontecendo. Isso acontece também em casais que estão juntos, né? Mas muito mais em separados. Então, assim, a criança passa uma semana com o pai e a mãe fica sem saber o que aconteceu. Isso é um pouco desesperador mesmo. Eu, como pai, ficaria preocupado. Enfim, aí você não sabe se a criança está bem, se ela dormiu bem. As coisas mais diminutas e menores, até as mais graves, né? A gente realmente não sabe o que está acontecendo com a pessoa que nós mais nos preocupamos na vida, que é nosso filho, são nossos filhos. Então, assim, só para não perder a linha de raciocínio, a criança volta desse tempo que passou com o pai, com algumas queixas, que é normal, né, no desenvolvimento da criança, fala algumas coisas. Então, a mãe pode tentar abstrair uma certa realidade daquilo e acaba, às vezes, forçando a situação, entregando respostas prontas. Isso é uma realidade que eu devo tratar. Então, às vezes, a criança volta e fala assim, estou com dor no bumbum. Quem é pai e mãe vai ter uma tranquilidade muito, muito grande de entender o que eu estou falando. Quem não for ainda, pode ser que me julgue por qualquer coisa que eu vou falar aqui, mas isso é extremamente comum para quem é pai e mãe ou cuida aí realmente de sobrinhos, etc. Ou já cuidou de criança. A criança volta falando que está com o bumbum doendo, alguma coisa assim. E aí é natural, né, que a gente não seja ingênuo demais e imagine realmente o mal, principalmente em casos de divórcio, que a pessoa já viu assim, um lado negro bastante evidenciado às vezes, né, da outra pessoa, e aí passa a entender que algo grave aconteceu. E aí já faz perguntas que induzem a resposta, como: o que aconteceu com o seu bumbum? Só que às vezes isso já induz uma resposta de algo aconteceu com o meu bumbum, sendo que poderia ser, não sei, eu tô com vontade de fazer cocô. A minha filha, por exemplo, fala, tô com o bumbum doendo, e ela fala isso quando ela tem vontade de fazer cocô. Ela também fala, tô com a barriguinha doendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu e minha esposa conversamos bastante sobre isso, de certas falas que ela tem, que são preocupantes mesmo, né? Principalmente um pai de primeira viagem, e fala, sei lá, volta da escola e fala que o bumbum tá doendo. Fala, gente, será que algo aconteceu? Eu não posso ser negligente, eu não posso ser ingênuo. Então, assim, vocês têm que estar muito alerta no sentido de essas queixas são reiteradas. Depois que ela faz as fezes lá, o cocô melhora, ela para de ter essa reclamação. Ela está com algum tipo de febre ou doença ou qualquer coisa nesse sentido, quando ela tem esse tipo de reclamação. As reclamações costumam ser de qual tipo, se possível faça anotações, principalmente poder passar para psicólogos se vocês estiverem levando a criança para tratamento de psicólogo. Então é algo que tem que ser muito bem documentado para você poder passar também para o seu psicólogo. Algumas coisas que costumam acontecer em casos de abuso o retrocesso de certas evoluções que a criança teve ao longo da vida. Então imaginemos aí uma criança que já desfraldou, já parou de usar fralda também à noite para dormir, e depois volta a urinar na roupa, e aí volta a usar fralda, volta a ter uma perda da linguagem, volta a não se desenvolver tão bem na linguagem, fica mais introspectivo, fica mais... E aqui a importância de... Se alguém, inclusive, quiser se candidatar e tiver conhecimento de causa e atuação nessa matéria, se for psicólogo ou psicóloga, por favor, entre em contato comigo. Porque uma coisa é eu falar, né? Eu tenho meu conhecimento, eu leio vários laudos
psicológicos, eu sei realmente as questões técnicas que são tratadas lá, mas essas questões que eu estou falando neste momento seria interessante que um psicólogo falasse. Então, assim, há esses indícios. E muitas vezes as crianças, elas não, quer dizer, isso é uma realidade. A criança ela não tem a agudez, a precisão na fala, como nós adultos temos, ou deveríamos ter, pelo menos. Então, quando eu digo algo, eu estou sopesando cada adjetivo que eu vou usar de forma que ele corresponda a exatamente o que eu quero passar. Porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo de uma priminha minha, filha de um primo meu. Eu pulei na piscina, sem querer, bati o pé na cabeça dela. E foi algo realmente bastante leve. E eu nem vi que eu tinha batido, porque eu não senti nada. E aí ela virou pra mim, a gente tava brincando, a gente tem uma relação muito boa, ela tem uns 9 anos de idade. E ela virou pra mim e falou assim, você é mau. E aí um adulto, principalmente se não for pai, ouvindo isso pode ficar um pouco chocado. Assim, eu sou mau. Gente, aconteceu. Eu perguntei pra ela, falei, que houve? E ela não falava. Aí eu abracei ela, falei, o que houve? E ela falou, você chutou minha cabeça. Eu falei, não chutei, né? Eu pulei, não vi sua cabeça e bati seu pé. Eu já comecei a encher ela de beijos e ela ficou bem. Mas assim, imagine agora um cenário em que o pai, o filho vira para a mãe, depois de ter convivido aí uma semana com o pai, e fala assim, meu pai é mau. Imagine isso. Isso realmente pode corresponder a algo ou não. Vê a ambiguidade? Vê que o mal é um adjetivo que pode estar sendo usado de uma forma errada, né? Não é que ele é mal. É que ele, enfim, foi um acidente, uma coisa aconteceu. Mas aí chega pra mim e fala assim, meu pai é mau. E você foca nisso. Nossa, tá falando que o pai é mau. O que será que aconteceu? Mas meu filho, aconteceu alguma coisa? Ah, eu tô com dor no bumbum. Depois, em outro momento, ele fala isso. Aí você assimila as duas coisas. Aí você fica pensando. E acaba exasperando imaginativamente as coisas. Começa a imaginar, a coisa começa a ficar mais ligada. Isso vai crescendo dentro de você. De fato, pode ser que seja algo, pode ser que não seja. Então vejam a dificuldade nisso. Isso aqui foi só o primeiro vídeo. Eu vou fazer vídeos com temas mais ou menos assim aleatórios, até entrar realmente em questões processuais. E espero que eu consiga atingir realmente quem está vivendo essa situação e consiga ajudar de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema ou algum caso específico, podem entrar em contato comigo. Certinho, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Vou tentar fazer vídeos de até 15 minutos, mas vamos ver, né, os próximos. Então, muito obrigado. Tchau, tchau.